É um movimento coletivista e interno, mas não necessariamente vindo das nossas fontes de poder atual. O conhecimento sobre a história dos nossos antepassados é um fator importante para a construção da memória do nosso povo. Eu penso que os riscos da história é você não valorizar esses registros, é você não fazer com que a própria comunidade se aproprie desse patrimônio, né, em todos os sentidos. Que não se crie espaços museais, inclusive que não se crie laços identitários importantes entre a comunidade e esses sítios. Então, e como eu falei, o importante, penso, é a educação. O caminho para essa educação patrimonial é a escola, é a educação escolar, sobretudo. O conhecimento só tem valor quando ele é utilizado para servir de ponto para alguém, quando ele for um instrumento de libertação. Tem gato por aqui, agora, gato. A festa tá fresquinha. Não sei se teria bom agora filmar os homens. Olha, As pinturas rupestres são consideradas as primeiras manifestações do fazer artístico. Elas foram desenhadas em rochas que descrevem o cotidiano milenar do homem pré-histórico. Aqui no Nordeste, já foram encontradas pinturas de até 11 mil anos. Do ponto de vista da antropologia e da arqueologia, vai acenar para identificar como se deu a ocupação dos povos nessa região, né? Então, eu penso que esses estudos que vão sendo, ao longo do tempo, realizados por diversos pesquisadores, vai exatamente construir uma narrativa da ocupação e de quem foi esse povo que habitou essa região. Quais as características, quais as práticas que eles tinham. Então, são diversas ciências, são diversas pesquisas que vão se completando uma com a outra para construir esse grande livro da história de ocupação do Brasil. crianças, na minha época, meu pai andava com caçadas de ribação de passarinhos e eu acompanhava ele. E, por acaso, encontramos alguns locais desses na Serra do Pará. A primeira vez que eu estive lá, estava com 12 anos. Isso foi despertando na gente aquele interesse por esse tipo de coisa. Na época, a gente não tinha muito acesso a livros, a leitura desse tipo de arte rupestre, ou mesmo esse acesso de história. A gente percebe que essas pinturas, em sua maioria, são feitas em abrigos, chamados abrigos sob rocha. Certamente são lugares onde eles passavam um período, e não necessariamente habitavam aquela área. Cada sítio vai contar uma história diferente, vai sugerir uma interpretação própria, a gente não pode partir apenas de generalizações. São desenhos que mostram os acontecimentos do cotidiano. Sobretudo, as descrições falam sobre espiritualidade, sobrevivência e processos de mudança. Por se tratarem de grupos vulneráveis, por estarem em constante busca de alimentos, são denominados de povos nômades. Veja, a questão de datação de pinturas é muito complicado. Geralmente não se data a pintura. É possível fazer com algum objeto associado àquelas pinturas, encontradas na região,
É possível, mas, em geral, a gente prefere dizer que a pintura não é datável, né? Então, geralmente, essa datação é feita a partir de ossos, de algum objeto encontrado, algum tecido encontrado que permita ser datado. Então, é instigante isso. Por quê? Porque é um mistério. É um mistério porque não existe assim, fontes, não existem estudos mais precisos, né? A gente, quando trabalha com pré-história, a gente trabalha com a incerteza, né? Incerteza em termos temporais, entendeu? A questão cronológica, a gente não sabe muito exatamente. Não sabe também como esse povo vivia, os costumes, entendeu? A gente não sabe se eles eram nômades ou agricultores, né? Se eles eram sedentários. A gente fica uma lacuna no espaço, no tempo e no espaço. Estamos em Toritama, cidade localizada no agreste setentrional pernambucano. Esta cidade é conhecida no Brasil por capital do jeans, uma terra de pessoas trabalhadoras, porém tem pouco conhecimento das pinturas rupestres em seu solo em pleno 2022. Tá bom, irmão? Ô Billy, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu já ouviste falar sobre as pinturas rupestres nas pedras aqui de Toritama? Não. As pinturas... Para trás, né? O que é que tu ouviste já falar? Tem nossa pintura lá, mas para subir era difícil só. Nunca, já fosse lá? Eu nunca subi, não. Mas nos espantar lá embaixo, aqui no máximo. Tu sabe que tem pintura rupestre em Toritama? Tu já foi lá? Mais ou menos. A questão da preservação desse patrimônio rupestre encontrado em Toritama é um tema urgente que deve ser tratado. Não existe hoje uma educação patrimonial ambiental na memória da população. Alguns conhecem esses locais desde a infância, mas não lhes conferem qualquer valor de preservação, principalmente com conotação patrimonial. Então vou ter que ir no estrela lá em cima. Não sei se ali é que nem outro sol. Essas pinturas aqui já faz mais de, acho que está aproximadamente 15 anos. Eu achei bem interessante e o pessoal mostrava muito em Brejo, Amadeus, aquelas pinturas lá. Já Toritama é uma cidade com tanta pedra, não tem pintura rupestre. Aí falei pro meu tio. Aí meu tio disse, olha, quando você vê umas pinturas assim diferentes, um pouco marrom assim na pedra assim, você achava que era uma pintura diferente, o senhor me avise, marca o local, que na época ele caçava, né? Aí, sabe, caçador conhece a mata muito bem, né? Aí ele estava caçando, aí viu. Aí me avisou, disse, achei umas pinturas bem interessantes lá, assim, bem do jeito que você falou. Na caçar espingarda, fui caçar espingarda, subir papel com aquele desenho. Eu chamei ele para mostrar, mas ele achou bonito. A gente soube de umas pinturas que tinha aqui próximo, na época através de um tio dele. E na época veio ele e o tio dele. Nós encontramos uma pedra aqui próximo e assim, tinha umas pinturas fantásticas na pedra. E passamos um bom período sem retornar a esse local. Depois nós viemos com o pessoal da Universidade Federal. Interessante que na época a gente, quando chegamos no local, a gente foi rever tudo que a gente já tinha visto no início, há uns anos atrás, e acabamos descobrindo outras pinturas que tinha em cima, mas na parte mais alta da pedra. A questão da preservação aqui, da minha experiência, que foi quando eu era criança, ia entre escolas públicas e particulares, e eu não tenho lembrança de eu ter tido uma chance de estudar, assim, preservação, um pensamento ecológico, um pensamento patrimonial. Não ocorreu. Nem o feijãozinho, assim, eu tive a experiência de ter plantado ele. Foi uma coisa bem, assim, um ensino muito metódico, muito materialista. Não saiu disso, não. Precisaria investir essa parte aí na escola, no fundamental, né? No ensino fundamental,
Porque na época que eu cursei, a gente não tinha história local, não sei hoje. Zero. Para o interior. A capital, onde tem os grandes centros de estudo, faculdades, universidades, isso lá é diferente. Turma estuda, só que muitas... Aqui em Pernambuco eu tenho essa mágoa do pessoal vir de lá estudar aqui e não dar retorno. Então, colhe o que tem aqui, informação, faz o mestrado, o doutorado deles. Sim, é engraçado que a gente está indo para um paredão agora de pinturas. Pinturas não, de registros, né? Uma ideia muito boa, né? Tipo, para você pensar isso aqui como preservação do local. Esse é o ideal do que poderia acontecer com aqui. Mas eu não acredito muito não, sabe? Assim, pelo menos nesses estados que a gente está agora, nesse governo que a gente está, sabe? Eu não sei se as pessoas têm sensibilidade para entender o potencial, sabe? E a carga energética e cultural que esses registros têm, sabe? Isso tem um valor histórico muito grande, que apesar que a gente, aqui em Toritama, poucas pessoas conhecem isso, que deveria ser mais explorado pela população, porque eu acho assim, as escolas mesmo que pegam excursão, não querendo desmerecer os outros cantos, né? Eles vão gastar bem muito de dinheiro, aí vai uma viagem aí, o pessoal de estudante, e vê que uma coisa dessa daqui na porta de casa, né? Porque se você sair do centro da cidade, um pouco minuto você vai estar aqui. E o pessoal não dá esse valor. Você vê, tem gente de fora dar o valor que o próprio morador de Toritama não dá. Agora a gente tem que aprender a valorizar, porque a gente não sabe o futuro como é que vai ser. Principalmente porque nossa cidade ela tem um avanço de construção muito grande. Toritama todo dia se constrói. Então, os loteamentos eles vão avançando de uma medida que, acho que daqui a, sei lá, 10 ou 20 anos, vai se aproximar desses sítios, e eu temo pela preservação do local. Há muito tempo que o capitalismo implica na ideia de que o homem que permanece na zona rural é desprovido de conhecimento e seu acesso aos bens materiais e culturais são menores. Para esse estilo de vida, onde tudo precisa ser consumido, a zona rural torna-se um lugar de extrema exploração, pois é vista como fonte de matérias-primas que possibilitam às cidades se manterem produtivas e mantenedoras desse status quo. Nasci e me criei, passei uns 3 anos em São Paulo, foi a terra mais infeliz e ruim que eu encontrei na minha vida. Você der um bom dia, tem muitos, você dá um bom dia a ele não responde, de tão ruim que as pestes lá são. Aquilo é o lugar da fé. Mas aqui, graças a Deus, tem um lugar melhor que esse da gente, pra gente morar, não. Pronto. Aí eu não me dou, não. Só me dou para estar mesmo na zona rural, tomando conta dos bichos e ajeitando as coisas. De Toritama para os Matumbo. Matumbo era como se fosse a Disney para a juventude de hoje. Na nossa infância, aquelas pedras, aquilo tudo, as descobertas, essas serras aí na frente me encanta. Eu já viajei muito. Cheguei até a Itália, vi muita coisa bonita, mas nada é igual à beleza que a gente tem aqui. Aí, quando cavaram, acharam ossos. Diz que o osso da coluna do animal dava pilão. E esses ossos, quando um patriota que eu não conheci viveu aqui, aí levou esses ossos para a Alemanha. A gente identificou há uns 3 anos em Toritama e que tem despertado o interesse de paleontólogos, não só de arqueólogos, porque tudo indica se tratar de uma representação de uma preguiça gigante. Por isso que eu digo que é uma pata assim, ó. Olha isso aqui, ó. Alguns moradores da zona rural guardam materiais históricos, inclusive ossos de animais pré-históricos que já viveram por aqui. Se esses relatos estiverem certos, nosso território pode ter sido, hipoteticamente, povoado por animais gigantes há mais de 10 mil anos. E a senhora conseguiu, era da sua avó, né? É da minha avó. Ela tinha 2, essa pequenininha e uma maiorzinha. A maiorzinha roubaram ela daqui. Agora não sei quem, sei que levaram, né?
ficou essa daqui. Já muita gente já atrás dela, muitas vezes eu não vendo. Aí é por isso que eu não dou fim. Tá certo. Não é? Porque às vezes nós temos uma coisinha assim, por lembrança de uma pessoa que nós amarra muito, toda vez que nós olhamos, nós falamos daquela pessoa, né? Aí foi fechando, aí eles entravam para ir beber água, não tinha como voltar mais, morria lá dentro do tanque. Aí com o tempo a chuva vinha, foi aterrando eles. Aí quando chegou agora eles começaram a querer limpar para armazenar mais água. Aí começaram a encontrar. Porque na época a cabeça vocês não viram? Não. Pode estar lá ainda. Pode, é. Em algum lugar pode estar lá. Tem um canto para lá, se eu acho, no morro, perto de uma pedra. Eu mais ou menos imaginei, foi onde começaram a achar muito. E eu acho que ferramentas como a arqueologia, ela faz um movimento incrível, assim, revolucionário mesmo, de que essa coisa do progresso que a gente está inserido, que é tão violento, é sempre isso, está para frente, indo para frente e destruindo tudo, né? Eu acho que a gente foi tão para frente agora que a gente está perante um abismo que não é possível mais dar um passo à frente. Ainda que o poder público e a maioria da população não veja valor nesse enorme sítio arqueológico, uma nova geração caminha para frente, comprometida a valorizar a desconhecida cultura da cidade. Mas eu acredito que com o trabalho que o pessoal vem fazendo aqui, catalogando, registrando tudo direitinho, eu acho que em breve a gente vai ter um sítio arqueológico preservado e eu creio que a cidade, o avanço da cidade não vai atrapalhar não. Mas eu vejo um potencial muito bom, não só para a população, para o turismo também, porque é mais um incentivo para vir turista para a cidade. Como eu já vi em alguns documentários daqui do Nordeste falando sobre isso, eles são reconhecidos, visitados, valorizados por conta disso, porque tem um reconhecimento. O reconhecimento seria importante por esse fato. Se a gente conhece desses sítios hoje, foram as comunidades aqui do Agreste que nos apresentaram, em sua grande maioria, os novos são muitos. A gente também vem registrando, cadastrando esses sítios junto ao IFAM, que é um passo importante para que o sítio passe a existir oficialmente para o Estado. Então a gente está fazendo isso, a gente começou a fazer em Toritama, não havia nenhum sítio registrado, cadastrado até o presente momento. Então, acredito ser o começo de um novo tempo para os sítios arqueológicos aqui na região, para a pesquisa voltada para esse patrimônio arqueológico. Que é necessário acreditar que se chega, sabe? Porque quando você acredita, você age a partir disso. Aí você agindo a partir disso, você faz essa incisão na realidade. Então, acho que a importância ela é completamente vital, porque ela vai delinear a ação. A falta de comprovação histórica só reforça a ideia de que há muito que ser feito para que no futuro sobre ainda alguma evidência de quem fomos, de quem somos e de quem seremos. Como comunicador e entusiasta da história dessa cidade, tenho a esperança de que Toritama tenha orgulho de ter em sua história um imenso sítio arqueológico. Finalizo esse documentário com um trecho da crônica de Osana Maria, menina de Rio. Osana é considerada a primeira escritora de Toritama. Toritama, muito mais do que a Grécia, é cidade em que seu povo anseia novidade, para depois, não sei na Grécia, mas sair passando a informação de um para o outro. Eu tenho uma novidade para te contar, aí sempre acrescentando à novidade fantasias próprias, para distorcer o fato ou infamar mais ainda, dependendo de quem ou do que se quisesse condenar ou absolver. Estava todo esse tempo, não parada, não era o momento. Não se escolhe, não se decide. Não existe descobrimento. E lá estava todo esse tempo, não parada, não era o momento. Não se escolhe, não se decide. Não existe descobrimento. Voltar a rondar. Voltar a rondar. 1500, o ano que não acabou.